Paz do Senhor, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Devocional com Deus. Que alegria ter vocês aqui para mais um momento na Palavra do Senhor. Antes de começarmos, já deixe seu like, siga o canal e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas. Se essa palavra falar com você, deixe seu comentário contando como Deus falou ao seu coração. Versículo-chave. Texto bíblico. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, verso 17. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta aos Coríntios em um momento de grande aflição e tribulação, tanto pessoal quanto para a igreja. Eles estavam enfrentando perseguições, dificuldades, e muitos estavam desanimados. Mas qual era? Primeiro, a igreja de Corinto estava sendo atacada internamente por falsos apóstolos e falsos mestres que tentavam distorcer o evangelho pregado por Paulo. Em 2 Coríntios 10, verso 2, ele fala sobre a necessidade de corrigir aqueles que estavam sendo influenciados por esses falsos ensinos e confrontá-los com amor e autoridade. Segundo, havia muitas divisões internas dentro da igreja de Corinto, com grupos que seguiam diferentes líderes, o que causava desunião. Em 1 Coríntios 1, versos 10 até 13, Paulo já havia confrontado a igreja sobre esses partidos, onde uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, e ainda outros eu sou de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo também menciona essas divisões e tenta restaurar a unidade na igreja, destacando a importância de manter a pureza do evangelho e da fé. Terceiro, perseguições de fora. Embora Paulo não detalhe tanto as perseguições físicas enfrentadas pela igreja de Corinto, sabemos que eles enfrentavam oposição também por parte de outros grupos religiosos e autoridades civis. A igreja cristã primitiva frequentemente era perseguida por sua fé em Cristo, e os cristãos eram vistos como uma ameaça tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, Paulo descreve suas próprias experiências de perseguição, mas também faz uma aplicação para todos os cristãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos. Quarto, desafios pessoais e sofrimentos espirituais. Paulo também fala de uma grande carga emocional e espiritual que ele estava carregando por causa da igreja de Corinto, com quem ele tinha uma relação muito pessoal. Em 2 Coríntios 1, versos 8 e 9, ele compartilha um momento de profundo desespero, onde ele e seus companheiros estavam tão sobrecarregados que quase desfaleceram. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobrecarregados além da nossa força, a ponto de desfalecermos. Quinto, crítica à autoridade de Paulo. A oposição interna contra Paulo não vinha apenas de falsos apóstolos, mas também de pessoas na própria igreja, que questionavam sua autoridade apostólica. Isso causava a Paulo uma grande dor emocional, como vemos em 2 Coríntios 12, verso 15, onde ele diz, eu de boa vontade gastarei o que tenho e até a mim mesmo me consumirei pelas vossas almas. Mas vamos focar no capítulo 4 de 2 Coríntios. Paulo compartilha com eles e conosco a importância de entender que, mesmo em meio às tribulações, há um propósito divino que nos prepara para uma glória eterna. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos. Paulo estava falando sobre os momentos difíceis que ele e os discípulos estavam vivendo. Eles estavam sendo afligidos, mas não derrotados, perseguidos, mas não desamparados. Mesmo na dor, havia um propósito que Deus estava trabalhando em suas vidas, e esse mesmo propósito está disponível para nós hoje. Essa palavra é para aqueles que estão passando por momentos de dor, angústia e desesperança. A dor que você sente não é em vão. Ela tem o poder de te levar adiante, de te purificar e de te preparar para algo eterno. Para quem é esta mensagem? Primeiro, para aqueles que estão longe do Pai. Talvez você tenha se afastado do Pai, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A intimidade que você tinha com Deus parece perdida, e você não sabe como retornar. De vez em quando até bate saudade, mas você está longe, e não às vezes não tem coragem ou tem medo de se achegar a Ele. Escute isso, com atenção, seja aqui, seja online, seja o dia ou a hora que for,
O recado do Pai para você que está longe dele ou afastado: o Pai nunca fechou as portas para você. Ele ainda está te esperando e só você voltar, assim como o filho pródigo. Em Lucas 15, versos 20, Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde o pai o vê de longe e corre para abraçá-lo, dizendo: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai sempre esteve esperando o retorno do filho. Deus não te rejeita, e Ele está pronto para te restaurar, te abraçar e te dar nova vida. Não importa o quanto você tenha se afastado, Ele está de braços abertos. No final do texto base que lemos: perseguidos, mas não desamparados. Você pode até estar longe, afastado, mas não desamparado. Você ainda tem um lar, o Pai te ama e te espera. Volta para casa, Pai, por abraço do Pai. O Pai não te abandonou. Segundo, para aqueles que estão magoados, você pode estar magoado por palavras ou ações de outras pessoas, talvez até por situações da vida que te feriram profundamente. Por instituição de abandonar, mas entenda que Deus vê a sua dor. Não foi Ele quem te feriu, mas Ele quer ser o bálsamo para a sua ferida. Em Isaías 61, versos 1 até 3, Deus promete consolar os que choram e restaurar aqueles que estão quebrantados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deus deseja curar suas feridas e trazer alívio. Ele é o único capaz de restaurar o que foi perdido e transformar a dor em um testemunho de sua fidelidade. O querido, derrubados, mas não destruídos, a mágoa não pode te tirar da presença, porque não foi o Pai. Deixa Ele te curar. Terceiro, para os frios e desanimados, talvez você sinta que a sua oração não tem mais resposta. Você está em um deserto espiritual, como a viúva de Lucas 7, versos 12 até 15, que pensava que não havia mais esperança. Ela estava prestes a perder tudo, mas Jesus chegou e trouxe a ressurreição. Ele disse: Não chores. Deus está te dizendo hoje: não chore, pois Ele é o Deus da ressurreição, e o seu tempo de agir chegou. Em Isaías 40, verso 29, diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo quando você sente que está no seu limite, Deus renova as suas forças. Ele não te deixa sozinho no deserto, Ele está com você, pronto para trazer sua renovação espiritual. Quarto, para aqueles que estão mornos, você tem orado, mas sem o fervor que um dia teve. Talvez sua vida espiritual tenha se tornado morna, sem motivação. Em Apocalipse 3, verso 15 e 16, Jesus diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Deus nos chama a viver uma vida de fervor e paixão por Ele, e Ele quer reacender a chama do Espírito em seu coração. Não se contente em viver uma fé morna. Ele deseja te revitalizar e te dar um novo propósito. Quinto, para aqueles cheios do Espírito, mas parados, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas se sentindo paralisado, sem ação. Deus não quer que você se acomode, Ele quer te usar para fazer a diferença no mundo. Assim como Paulo foi chamado para ir e pregar o Evangelho, Deus também quer que você se levante e cumpra a missão que Ele tem para a sua vida. Em Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus nos dá o grande comissionamento: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Deus te chamou para ser um agente de transformação na vida dos outros. Olhe ao seu redor, há pessoas precisando de ajuda, e Deus quer te usar como um instrumento de cura e restauração. Tem uma unção de reconciliação aqui hoje. Deus está liberando uma unção de reconciliação para todos os que estavam distantes, para aqueles que se feriram e para os que estão mornos. Ele está te chamando para um tempo de restauração, de cura e de renovação. Não vai mais ter cheiro do mundo de pecado e um cheiro de perdão de Deus. Não é mais abandonado sozinho e junto do seu amor. Nós fomos atribulados, ficamos perplexos, paralisados, caímos, mas Ele tem poder para mudar a nossa história, a nossa vida, nos limpar, nos curar e nos transformar. Em 2 Coríntios 5, verso 18, Paulo fala da reconciliação que Deus oferece. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer restaurar sua vida e te usar para restaurar outras pessoas também.
O propósito de Deus e a dor. Quando Deus me deu essa palavra, senti uma dor intensa, uma angústia. Eu sabia que não era só minha dor, mas a dor de muitos filhos dele. Deus me disse: como meus filhos sofrem longe de mim. Mas ele me lembrou de que um pai verdadeiro nunca abandona um filho. Ele está com você na dor, carregando você nos braços, te confortando. Em Romanos 8, verso 18, Paulo escreve: pois para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A dor que você sente hoje é momentânea, mas a glória que Deus preparou para você é eterna. Agora é o tempo de quem estava longe voltar para o Pai. É o tempo de quem estava frio se aquecer novamente na presença de Deus. O Senhor está chamando você para algo maior. A alegria virá. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repita comigo: a alegria virá. Diga: eu vou sorrir de novo. Hoje é o dia da sua virada. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele te chama para uma jornada de fé, onde a dor te leva adiante, te purifica e te prepara para uma glória eterna. Não importa o que você está passando, Deus está contigo, e a sua alegria será a sua força. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Amamos vocês em Cristo.